Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Bortola. Invoco o artigo 104 para que o grande expediente continue até o fim da sessão. É isso? A sessão continue, até o fim do grande expediente. Pois não. Obrigado. Prorrogação da sessão até o final do grande expediente. Em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereador Caleb vota sim. Voto sim, presidente. Vota sim. Vereadora Sandra Boneta vota sim. Vereador Juliano Valim vota sim. Vereadora Daiane Melo Feliz vota sim. Está feliz, né? Vereador Cláudio Libardi vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Rafinha Abado vota sim. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Ramon Teles vota sim. Acho que é isso, né? Vereador D'Ambrosio, como vota? Vereador D'Ambrosio vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A prorrogação da sessão até o final do grande expediente foi aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Aldonei Machado, Edson da Rosa, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Cristiano Becker, Wagner Petrini e atestado de saúde da vereadora Estela Balardim. Declaração de líder da bancada dos republicanos. Em grande expediente, vereador Bortola. Do meu grande expediente, a vereadora Sandra Boneto. Com a palavra, a vereadora Sandra Boneto. E peço declaração de líder do Progressistas. Tribuna. Barbaridade, eu devia ter votado não. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia a quem está aqui na sessão e quem nos assiste de casa. Primeiramente, queria agradecer a cedência do grande expediente ao vereador Bortola. E, de imediato, eu gostaria que passassem um vídeo de 19 de dezembro de 2023, no Fala Caxias, em Forqueta. Saudando o prefeito Adiló, saúdo todas as autoridades citadas no protocolo. Primeiramente, a gente quer agradecer. Agradecer pelas ruas que obtiveram pavimentação comunitária. Quero agradecer ao secretário Solete por ter ocupado os paralelepípedos usados. A gente sabe o esforço que vocês fizeram. A instalação das placas informativas do Vale Trentino, que fomenta um grupo de empreendedores de mais de 30 associados. Os asfaltamentos de Menino Deus e São João, que vieram através de verbas comunitárias. Obrigado, prefeito, por ter aceito. A gente sabe que outros prefeitos não aceitavam. O asfaltamento do Cerro da Glória, que é uma obra de décadas e de suma importância. A instalação dos redutores de velocidade na nossa comunidade. E a gente quer dizer que os servidores do trânsito ficaram 5 dias aqui. E 3 dias a gente reuniu a comunidade e a gente pagou a alimentação para os servidores ficarem aqui. Então a nossa comunidade também ajuda. A gente quer agradecer às secretarias, ao subprefeito, ao prefeito pelo atendimento das nossas demandas, ao SAMAI e à Claudeta pela agilidade de quando a gente pedia as demandas. Há um agradecimento à questão de sermos contemplados pelo cercamento eletrônico. Mas é nossa função também pedir. Então a gente pede cuidados especiais ao Campinho de Areia, aos parques da rua José Maria Louro, ao parque da rua Hermínio Peratoni, da rua Domingos Zambon. A gente pede também um cuidado especial aos buracos do acostamento da RS 122, aos alagamentos das ruas São Cristóvão, em 2 pontos, a continuidade das pavimentações comunitárias que foram protocoladas desde 2019 na rua Marcelo Giacomoni, Júlio Leal, Jacob Rossim, José Miorelli, Vitório Goldo, Augusto Pose, e está em andamento a rua Fortunato Nick e Dante Guerra. A revitalização da rua Avenida Luiz Franciosi Sério e Rua da Unidade, a manutenção dos esgotos da rua Jacob Gregoleto e Rua Mantino Boneto, a revitalização da Praça de Forqueta, no interior, mais asfalto, asfalto de São João, asfalto de São Valentim, a manutenção das estradas de escoamento de produção, instalação de redutores de velocidade no interior, em Nossa Senhora da Salete, antes do Altos do Vale, em São Virgínios, antes da Palos. Cultura, a preservação dos nossos prédios históricos,
Saúde, mais médicos e a reforma da UBS Forqueta. Codeca, sem atrasos. Uma sugestão, que os moradores possam fazer as podas das suas árvores e a subprefeitura coletar uma vez por mês para a destinação na SEMA. Iluminação pública. Foi feita vistoria, como o Solente falou, o prefeito falou. No dia 10/12 foram encontradas 62 lâmpadas queimadas. Trilhos do trem. Vistoriar essas áreas para que não haja invasões. Tudo isso que eu falei está detalhado aqui neste polígrafo e que eu gostaria que os membros da Associação de Moradores, juntamente comigo, viessem aqui na frente para entregar para o prefeito Adilão. Muito bem. Tá, então, o pessoal quer fazer os registros das imagens, podem fazer também. Obrigado. Bom, isso então foi em 2023, quando eu fui eleita presidente da Associação de Moradores. E agora, em 2025, eu fui reeleita, então, novamente presidente. E o que mudou de 2023 para 2025? Nas áreas de lazer, ainda faltam melhorias e manutenções, mas já fizemos visitas com Secretaria de Esporte e Lazer. Também foram protocolados diversos pedidos para a revitalização dos espaços nos órgãos competentes. Alagamentos. A Rua São Cristóvão, a Rua Marcelo Giacomoni, a Rua Jacob Docin e a Rua Giacomo Ricci foram contempladas no pacote de financiamento de 83 vias urbanas do SAMAI, no valor de 80 milhões, que foram anunciados no dia 10 de abril deste ano. Codeca. Continuamos cobrando com afinco problemas de coleta e outros que ocorrem no dia a dia da nossa comunidade. Ontem estávamos reunidos no Salão Paroquial de Forqueta com o pessoal da Codeca, o gerente e o coordenador de coleta, para resolver problemas específicos do bairro. Falta de água. Estamos sendo abastecidos desde a enchente do ano passado pelo Faxinal. Para resolver o problema de falta de água, porque somos o último bairro que chega a água, a gente pediu imediatamente a instalação de um reservatório. Fizemos abaixo-assinados e diversas reuniões. E o reservatório de 1.500.000 litros será instalado até final de setembro e início de outubro. Pavimentações comunitárias. De 2023 até hoje, foram feitas as ruas Fortunato Nicli, Dante Guerra, Júlio Leal, Amália Perassolo, Másquio, Alímpio Colombo, uma parte. Estão contempladas Rua Augusto Poser e Jacob Docin, que foram anunciadas nas 30 ruas de 100 que serão pavimentadas. Continuamos cobrando Rua Marcelo Giacomoni, Rua Severino Generosi, Rua José Miorelli. Quem sabe elas entrem no pacote de 100. Segundo José D'Ambros, elas estarão contempladas. Foi feita a repavimentação da Avenida Luiz Franciosi Sério, cobrança que eu fiz desde quando eu fui subprefeita de Forqueta em 2016. Asfaltamento no interior. Foram feitos asfaltos nas comunidades de Menino Deus, São João, com emendas parlamentares. E asfalto no Cerro da Glória, que era uma obra reivindicada por muito tempo por aqueles agricultores. Conseguimos emendas parlamentares para São João, 1.500.000. São Valentim, 1 milhão. Vindas do deputado Maurício Marcon. Menino Deus e Estrada das Vinícolas, conseguimos 1 milhão do deputado Marcel Van Hatten. Estamos em fase final de fazer um teste de uma nova tecnologia de asfaltamento. Essa tecnologia, em breve, será testada na comunidade de São João e reduzirá o custo do asfaltamento por quilômetro. Trânsito. Continuamos pedindo redutores de velocidade para o interior e melhorias para todo o bairro. Iluminação pública. Forqueta estava às escuras. 62 lâmpadas queimadas. Agora, as lâmpadas foram trocadas quase em sua totalidade por LED.
Revitalização da Praça de Forqueta. Foi firmado o convênio da SEMAS e Vale Trentino, sendo que o Vale Trentino fará a revitalização da nossa Praça de Forqueta. Segurança. Houve a retomada do patrulhamento comunitário. Uma viatura passa a atender toda a região oeste. Nós tivemos uma reunião no dia 11 de junho, no módulo do cinquentenário com o capitão Lucas, onde nos falou também da retomada da patrulha rural. UBS Forqueta. A gente precisa reformar o UBS de Forqueta. Telhado com problemas, piso com problemas, sem porta de emergência, sem toldos para fila de espera, sem acessibilidade. Isso tudo foi garantido, a reforma da UBS, com uma emenda de 1 milhão destinada pelo deputado Maurício Marcon. Em fevereiro, o deputado Maurício Marcon anunciou a destinação desses recursos. Essa emenda é uma emenda de bancada. Por isso, entrará no caixa do município em agosto, setembro deste ano. Mas, para a gente não deixar o assunto parado, eu fui fazer reuniões com o secretário Geraldo, pedindo que ele antecipasse plano de trabalho e que fizesse o projeto. O projeto já existe, ele precisa ser readequado aos padrões de hoje. Referente ao andamento da UBS de Forqueta, temos membro do Conselho de Saúde atuante na UBS, que é também da AMOB, a Ilvia e a sua suplente, Valquíria, que sempre acompanham todas as demandas da UBS e seu funcionamento. A Ilvia é enfermeira aposentada, então ela entende do que está falando, ela sabe o que está cobrando e ela é o meu braço direito na saúde de Forqueta. Fiquei feliz quando me reportei a ela e ela relatou que o quadro de médicos da UBS está completo. Vereadora. Peço declaração de líder. Segue em declaração de líder do Novo, vereadora Sandra Bonito. Então, como eu falei, fiquei muito feliz ao me reportar à Ilvia e saber que o quadro de médicos da UBS está completo. Como temos várias comunidades que dependem da UBS, são 14 comunidades do interior e mais aldeia indígena, eu fiquei felicíssima porque, então, a gente sabe que estamos sendo atendidos. E ela me reportou que, semana passada, a gente teve mais oferta que procura. Então, a gente tinha vagas sobrando para o atendimento naquele momento. Analisando todas essas ponderações, acredito que foi por isso que, nesta eleição da AMOB, eu não tive concorrente. Nós fomos chapa única. Diferentemente de 2023, que tínhamos 3 chapas, a qual eu fui a eleita com 512 votos, numa eleição que teve 613 pessoas que vieram votar. Eu não trabalho sozinha. E eu quero citar os nomes das pessoas que sempre estão comigo naquela comunidade. Meu vice-presidente da MOB, Antônio Nunes do Amaral, que também é presidente do Salão Paroquial. Meu secretário, Roberto Valer. Tesoureira, Letícia Correia Picoloto. Educação e Esportes, Marejane Silvestre. Obras e Serviço, Gilmar Colombo. Comunicação, Heloíse Arman. Presidente do Conselho, Eduardo Slompe. Vice-presidente do Conselho, Ederson Dedorde. Secretária, Catarina Melo. Saúde, Ilvia Silva. Segurança, Fernando Perotoni. E meus conselheiros, Daiane Bristotti, Paulo Barbosa, Égide Once e Vicente Slompe. A gente não faz nada sozinhos. E a gente continua lutando, sim, para o bem da comunidade, pedindo uma melhor entrada no bairro de Forqueta, pedindo obras de asfaltamento para o desenvolvimento da comunidade rural, mas também obras que contemplem a nossa comunidade urbana. Todo dia é o dia de buscar e lutar por mais por Forqueta. Aos desinformados,
Busque a informação correta. Quem não as tem, venha conversar com a gente, porque a gente, de fato, sabe o que está fazendo para aquela comunidade e o que está acontecendo. Sempre estamos à disposição para buscar as melhorias para o lugar onde a gente mora. Não precisamos agredir para conseguir. Para mim, o diálogo sempre foi a maior maneira de chegar aonde realmente queremos. Eu faço reunião com o prefeito, eu faço reunião com os secretários, eu faço reunião com quem a gente precisa e no diálogo a gente consegue resolver. Quem me pediu a parte? Por favor, José D'Ambrosio. Nobre colega, eu quero parabenizar o seu trabalho. Eu acho que é importante essa valorização da administração e a primeira visita que eu fiz quando assumi nas relações comunitárias foi visitar Marcelo Giacomoni. É extensa, o município não tem estrutura para fazer o saneamento e nós conseguimos que o SAMAI, então, colocasse no pacote e ela deverá ser pavimentada de forma comunitária. Mas eu quero também falar do Senhor da Glória, que foi uma obra sem promessas, mas que a Codeca foi lá e executou. A sua ideia de trazer esse asfalto mais barato, ela é de extrema importância, porque o asfalto está a 3 milhões de quilômetros. Então, tomara que dê certo. Tomara que dê certo, porque aí nós vamos conseguir pavimentar muitas vias. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que na saúde, inclusive o secretário está viajando, né, buscando mais recursos. Então, tem muitas coisas boas. Já entregamos a UBS Esplanada, a do Mariane, logo Galópolis e, com certeza, a reestruturação da Forqueta. Mas, para finalizar e utilizar os 2 minutos, dizer que fico feliz com a Forqueta que está na paz. Mais ou menos. Virou paz, porque agora nós temos um subprefeito, não sei se é a forma do diálogo ou o tamanho dele, mas que é muito respeitado e toda a comunidade está admirando e valorizando o seu trabalho. Então, parabéns, nobre vereadora, pelo seu trabalho naquela região. Obrigado. A gente continua lutando e fazendo o melhor sempre por Forqueta. Então, a gente não vai nos calar e a gente vai continuar pedindo no diálogo, fazendo reuniões no interior, como a gente faz a cada 2 meses, fazendo reuniões na comunidade, trazendo quem realmente pode resolver os problemas. Porque nós, vereadores, a gente pode lutar para resolver os problemas, mas a gente não tem o poder da caneta para resolvê-los de fato. Seu à parte, vereadora. Vereadora Sandra, eu gostaria de lhe parabenizar pelo trabalho. Com certeza, eu já estive lá no bairro de Forqueta por conta da aldeia indígena, que tem um vínculo lá com aquela família, aquele território, enfim, e vejo o quanto a senhora é respeitada, né? O seu trabalho é levado a sério por aquela comunidade, o quanto a senhora valoriza essa questão da coletividade, que nós sabemos que é importante, né? Essa pauta do interior também. Então, lhe parabenizar e dizer que quando o trabalho é levado a sério, né, pela comunidade, e quando tem outras pessoas envolvidas na Associação de Moradores, no Conselho de Saúde, a gente vê, de fato, que a liderança ela não é uma liderança sozinha, ela não é uma liderança inventada, né? Ela é uma liderança que constrói um trabalho. Então, tenho certeza que a senhora, dessa forma, né, apesar de, por mais que nós tenhamos daqui a pouco alguma divergência, alguma diferença política, não deixamos de nos respeitar e de reconhecer o seu trabalho. Portanto, saiba que a nossa bancada reconhece o seu trabalho pela comunidade e que, de forma alguma, nós podemos colocar em prova, né, com qualquer informação distorcida, enfim, o trabalho que as lideranças fazem, que se nós vamos falar algo sobre alguém ou sobre alguma causa, nós precisamos saber disso. Nós precisamos ter conhecimento e não jogar palavras ao vento, porque a gente pode prejudicar, né? Todo um trabalho é uma construção. E tenho certeza que a senhora jamais faria isso com outra pessoa, portanto, né, receba o nosso reconhecimento e sabemos da seriedade do seu trabalho. Muito obrigada, vereadora. Para finalizar, então, eu queria dizer que continuamos lutando por Forqueta e esse foi apenas o início. E eu desafio que tenha alguém que tenha feito mais do que eu já fiz. Porque até agora são 6 milhões em verbas parlamentares e fora todas as outras lutas traçadas há mais de 30 anos. Eu já trabalhei em tudo que é atividade comunitária na minha comunidade e eu desafio que outras pessoas se inspirem e também façam isso. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Sandra.